também. Vamos ver como é que fica hoje a interferência do som. Uhum. Bom dia, bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Hoje nós vamos cobrir os capítulos 7 e 8 do livro de Números e tem grandes descobertas, pelo menos para mim, né? A gente saber por que os levitas foram separados, por que esse povo foi distinguido de todas as outras tribos. Vai saber hoje. Enfim, vamos só orar para a gente começar aqui, né? Deus, obrigada, obrigada porque você se revela completamente, Senhor. Você revela os teus planos, você revela o teu poder para realizar esses planos. E você revela como você deseja no seu coração que nós estejamos juntos com você na realização desses planos, Deus. Você diz para a gente como agir, você diz o que é certo, o que é errado, você nos ensina, você nos aponta, você galardoa a quem segue os teus desígnios. Deus, obrigada, Senhor, pela tua transparência, obrigada pela tua fidelidade. Obrigada pelo teu amor, sobretudo. Envia teu Santo Espírito, Senhor, para estar conosco essa manhã, nos ensinando, abrindo a nossa mente, o nosso coração para o entendimento de quem tu és, Senhor, e por uma paixão cada vez maior por ti, Pai. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Bom dia e bem-vindos, né? O que eu não falei antes. É, semana passada, nós estudamos o capítulo 6 do livro de Números. A gente viu detalhes do voto de Nazireu, aquele voto especial, né? Que alguns poucos tinham para a vida toda, como Sansão, que foi falado, Samuel, João Batista, né? Imagina se a Bíblia não diz textualmente, mas pelo nosso conhecimento que a própria Bíblia nos dá, né? A gente entende que ele era um nazireu separado desde o ventre da mãe. E a gente viu que Paulo também, ele fez um voto de nazireu temporário, né? Para uma grande obra que ele queria fazer, né? Amarrando, isso é uma associação com Deus. E aí a gente viu também a respeito da bênção sacerdotal, e essa bênção sacerdotal é alguma coisa muito especial, né? Alguma coisa que a gente devia ter. Sabe aquela coisa da mesa de cabeceira? Ai, desculpa, hoje eu estou sem água aqui. Porque ela é uma bênção abrangente, ela é uma bênção forte, né? Entregue que passa de geração em geração. Está lá no fim do capítulo, né? Mas é uma coisa intensa. São somente 4 versículos, né? O Senhor abençoe e o guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e lhe conceda graça. O Senhor volte o rosto para você e lhe dê paz. Assim eles invocarão o seu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Deus abençoa a nós, né? Nossa vida, de forma que a gente possa buscar a face do Senhor e ser mais abençoado ainda, né? Tremendo. Enfim, o que vai acontecer hoje é que a gente vai, de certa forma, voltar no tempo, né? Porque vocês vão notar que esses livros de números, eles não estão numa sequência cronológica. Então, o que aconteceu? A gente veio ali meio historicamente, cronologicamente, até Êxodo, quando acabou, né? Êxodo 40. E depois começou o Levítico com as regras de santidade, lembra? Então, houve toda aquela coisa de santidade, de consagração, toda a definição do tabernáculo, etc. E a gente vai ver que agora já houve ali, né, naquele período, a ordenação dos sacerdotes. Hoje a gente vai ver a ordenação ou a consagração dos levitas, da tribo como um todo, tá? Mas antes, isso vai ser no capítulo 8 e no capítulo 7 a gente vai ver as ofertas das 12 tribos que eles trouxeram. Isso aqui vai ser rápido porque tem muita repetição, né?
Então, nos versículos 1, no capítulo de 9 a 6, a gente vai ver as carroças que foram dadas, né? E os bois que foram trazidos para o serviço da tenda do encontro. Então, ali a gente vai ler assim. Quando Moisés, começando no capítulo 7, né? Versículo 1. Quando Moisés acabou de armar o tabernáculo, ele o ungiu e o consagrou com todos os seus utensílios. Também ungiu e consagrou o altar com todos os seus utensílios. Então, os líderes de Israel, os chefes das famílias, que eram os líderes das tribos encarregadas do recenseamento, apresentaram ofertas. Trouxeram as suas ofertas diante do Senhor: 6 carroças cobertas e 12 bois, um boi para cada líder e uma carroça de cada 2 líderes, e as apresentaram diante do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: aceite as ofertas deles para que sejam usadas no serviço da tenda do encontro. Entregue-as aos levitas conforme exigir o serviço de cada homem. Então, Moisés recebeu as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas, lembra dos gersonitas, conforme exigia o trabalho deles. Aos Meraritas deu 4 carroças e 8 bois, o dobro. Por quê? Porque era isso que exigia, conforme exigia o trabalho deles. Estavam todos sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Aos coatitas, porém, Moisés não deu nada. Se liga nesse detalhe, né? Pois eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. Lembra da divisão? Então, a gente tinha os gersonitas que iam carregar as cortinas, essas coisas mais leves assim. A gente tinha os meraritas que iam carregar as estruturas, as coisas mais pesadas, né? E os coatitas, esses não iam carregar nada em carros de boi ou carroças, eles iam carregar a Arca da Aliança e tudo mais que estava no Santo dos Santos nos seus próprios ombros, né? Então a gente vê que Deus faz tudo com muito, muito detalhe, com muito cuidado, com muita repetição, né? Eu gosto de ver isso e a gente vai ver isso muito claramente aqui. Ele repete até a gente entender ou não. A gente pode até ler e não entender nada, né? Porque isso depende de quão abertos os nossos ouvidos estão. Enfim, continuando no versículo 12. No primeiro dia, Naasson, filho de Abinadab, da tribo de Judá, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi. E aí fala das doações que vão ser feitas para o tabernáculo, por tribo. E aí eu vou ler esse trecho porque ele é referente à tribo de Judá e os outros são todos iguais. Eu vou ler de 12 a 17, são 6 versículos, e depois a gente vai ver que esses 6 são repetidos 11 vezes, só trocando essa primeira frase, né? Então, de novo, no primeiro dia, a gente vai ver uma sequência de 12 dias. No primeiro dia, Naasson, filho de Abinadab, da tribo de Judá, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 130 ciclos e uma bacia de prata para as aspersões de 70 ciclos, ambos pesados com base no peso padrão do santuário. Cada um cheio da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 10 ciclos, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode, como oferta pelo pecado, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Esta foi a oferta de Naasson,
filho de Aminadab. E aí a gente está vendo que houve uma oferta específica, detalhado o que cada um trouxe. E aí notando para vocês agora o que? O primeiro foi da tribo de Judá. Já no versículo 18, a gente vê que no segundo dia foi o líder de Issacar. E depois, mais para frente um pouco, olhando no terceiro dia, versículo 24, no terceiro dia, Aliabe, filho de Elon, líder de Zebulon. E vocês estão lembrados dessas três, né? Judá, Issacar, Zebulon fazem o quê? Fazem o, o acampamento de Judá que ficava a leste. E lembra que na hora da marcha eles iriam primeiro? Então, na hora da oferta também, primeiro, segundo e terceiro. Olha o detalhe do Senhor. E aí as coisas continuam. No versículo 30, a gente vê o início do quarto dia com o líder de Ruben, o líder da tribo de Ruben. Depois, no quinto dia, o líder de Simeão. E no sexto dia, o líder de Gade, lá no versículo 42. E aí, esses três, Ruben, Simeão e Gade, eles são aquelas tribos que estão no acampamento de Ruben, lembra? Que ficava ao sul. Aí, no sétimo dia, começando no versículo 48, vem a oferta do líder de Efraim. E aí no versículo 54, oitavo dia, o líder de Manassés. E no versículo 60, no nono dia, a gente vê o líder de Benjamim. Essas são as três tribos que faziam o acampamento de Efraim, que ficava do lado oeste, lembra? Atrás do tabernáculo, sempre naquela ordem pré-estabelecida. E finalmente, os três últimos, no décimo dia, versículo 66. Décimo dia, a gente tem a tribo de Dan. No décimo primeiro dia, versículo 72, o líder de Azé. E o décimo segundo dia, versículo 78, líder de Naphtali, eram as três tribos que ficavam ao norte no acampamento de Dan. Beleza? E aí, gente, depois, é, Deus faz umas contas. Eu acho tão interessante isso, como ele vai no detalhe, ele vai fazendo conta, ele vai fazendo conta. Eu amo conta. Eu fiz um bocado de conta aqui também. Se eu estivesse dando aula ao vivo, eu ia botar um quadro, né? Ou alguma coisa apresentando essas continhas, porque ele contou no fim. 12 pratos de prata, 12 bacias de prata para as aspersões, 12 vasilhas de ouro, cada uma pesando 10 siglos, era quanto foi, quanto pesava, para que era, né? E ele foi somando e multiplicando tudo e colocando todos os totais aqui. O que que isso mostra? Isso mostra que Deus não se esquece de nada. De nada. Ele não quer saber da quantidade, mas ele quer saber da fidelidade. Ele quer saber se o seu coração está comprometido com ele. Ele quer saber se você está com ele naquilo que ele quer fazer, do jeito que ele quer fazer. Isso é uma coisa que tem vindo mais e mais, cada vez mais claramente, não é de qualquer jeito, é com muito zelo, é com muito cuidado, é seguindo à risca as instruções do Senhor, né? Do nosso Senhor. Ele não vai se esquecer de nada, ele vai saber exatamente de tudo. E aí eu queria saber se isso é só no Antigo Testamento, né? Vocês acham que isso é só no Antigo Testamento? Ou será que tem algum paralelo aqui a respeito disso no Novo Testamento? Uma coisa que eu achei bem interessante é que, apesar da ordem ser firmemente estabelecida e diferente para cada um, todos eles trouxeram a mesma coisa, a mesma quantidade dos mesmos itens. Isso mostra como Deus trata todo mundo igualmente, né? E aí, o paralelo que eu vejo disso com o Novo Testamento está lá em Mateus 20. Em Mateus 20, a gente vê a parábola dos trabalhadores na vinha. Essa parábola dos trabalhadores na vinha mostra uma série de pessoas, né?
vindo trabalhar, e aí esse foi contratado e trabalhou o dia inteiro, esse foi contratado mais tarde, o outro foi contratado no fim do dia, né? Mas o que acontece é que a justiça de Deus, ela não é pelo mérito, mas é pela sua generosidade. Então, quando chegou ao fim do dia, ele pagou o dia inteiro para aquele último contratado e os outros ficaram, oba, oba, eu fiz mais, então eu vou ganhar mais. E aí veio a desilusão quando o pagamento foi o mesmo para cada um. Quem trabalhou o dia inteiro, quem trabalhou um pouquinho, sabe por quê? Porque o nosso trabalho, ele é importante na medida em que ele nos aproxima do Senhor, mas nós já somos retribuídos pelo privilégio impagável de estar trabalhando ao lado do Senhor, não é? Então a gente não deve esperar mais recompensa por causa disso. O que acontece é que a justiça de Deus, ela é medida pela generosidade de Deus. Glória a ele por isso, né? Enfim, então, passadas todas essas contas, a gente vai para o versículo 89. 89, sim, sim, lá no final, né? Quando Moisés se encontra com Deus e ouve a sua voz, né? Versículo 89 do capítulo 7 diz assim: e quando entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, Moisés ouvia a voz que lhe falava do meio dos dois querubins. Lembra os dois querubins que estavam em cima da arca, né? De cima da tampa da arca do testemunho. Era assim que o Senhor falava com ele. E aí eu quero lembrar vocês aqui o quê? Moisés, ele não era sacerdote, minha gente. Ele era da tribo de Levi, ele era um coatita, mas ele não era sacerdote. Sacerdote era Arão, que era o sumo sacerdote, e os filhos de Arão. Porque Deus escolheu desse jeito. Por quê? Porque Moisés, ele cuidava da parte administrativa, ele gerenciava o povo todo, não é? E Arão e os seus filhos eram os sacerdotes incumbidos de cuidar do tabernáculo. Mas lembra que Deus chamou, ele convidou. Lá em Levítico 1:1, se você quiser, você vai lá e dá uma olhada agora ou depois. Levítico 1:1 diz assim: da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés, falou com ele e lhe ordenou. Parará, 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 né? Então, Deus chamou Moisés, Deus convidou assim: essa é a minha casa, esse é o meu local de encontro e eu quero que você venha aqui para estar aqui. Então, ele foi convidado, um convidado especial do dono da casa, né? E aí, Moisés ouvia essa voz de Deus falando, e entende-se aqui que ele, como usa-se o verbo ouvir, né? Ouvir a voz, entende-se que ele estaria ouvindo de forma audível, né? Que é uma coisa bem rara na palavra, né? Normalmente a gente tem aquela voz interior ali, ou visões, mas a voz audível também aparece por aqui, né? E aparentemente Moisés escutava essa voz. E agora a gente vai entrar em Números 8, porque a gente vai ver a respeito da purificação dos levitas para o serviço. Então, só lembrando que a narrativa em Deuteronômio, ela não é cronológica, tá? Então, você pode se reportar de volta para Êxodo 40. Terminou Êxodo 40, aí ali agora seria mais ou menos o tempo disso. E enquanto a gente estava vendo a história ali de Êxodo, a gente viu o mover de Deus, né? O que aconteceu ali, as coisas que foram acontecendo. E aí, agora, a gente vai continuar com essa parte histórica, é alguma coisa que está acontecendo. Então, quando a gente estava em Levítico 8, Arão e seus filhos foram ungidos como sacerdote, lembra? Depois teve toda aquela confusão, e os dois filhos, dos quatro filhos de Arão, dois já fizeram bobagem, já ficaram por ali mesmo, acabou a história deles, né? Agora era a vez do povo levita, né? De toda a tribo levita ser instituída como igreja do Senhor. Então, começando capítulo 8, versículos 1 a 4. O Senhor disse a Moisés:
diga o seguinte a Arão: quando você preparar as 7 lâmpadas, lembra do candelabro? Estas deverão iluminar a área da frente do candelabro. Arão assim fez, dispôs as lâmpadas de modo que estivessem voltadas para a frente do candelabro, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E aí vê, Arão que fez, né? O Senhor ordenou a Moisés, mas quem fez foi Arão, né? Preste atenção nesses detalhes, porque Deus gosta dos detalhes. O candelabro foi feito de ouro batido, do pedestal às flores, conforme o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. Então, é importante que a gente entenda que havia outros itens no tabernáculo, né? E esses outros itens no tabernáculo, em geral, eram feitos de madeira, uma madeira pesada, nobre e coberta com ouro, né? Coberta com ouro. A Arca da Aliança era assim, o altar de incenso era assim, a mesa dos pães da apropriação, da proposição eram assim, mas o candelabro era feito de ouro batido, minha gente, sem emendas. Ele era uma peça só. Ele não era oco, ele não tinha madeira por dentro. Por quê? Porque ele é um símbolo, né? O candelabro, ele é um símbolo da presença de Deus, a presença de Deus. Então, é muito importante que a gente faça essa associação aqui agora. Então, eu vou trazer alguns trechos bíblicos que vão apontar nessa direção, né? Para não ser assim, ai, alguém acha que isso aqui representa aquilo ali. Não, vamos pela palavra de Deus. Primeiro, anota aí, João 8,12. João 8,12, Jesus está falando, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, Jesus se identifica como a própria luz do mundo. Por isso aquele candelabro era de ouro maciço, viu? Aí a gente vai para Apocalipse, Apocalipse 1, 12 e 13. Diz assim, é João dizendo porque ele está dando a sua visão, né? Ele diz que viu 7 candelabros de ouro e aí, Apocalipse 1:20 vem a explicação da visão que está lá também, né? E diz: e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, a nossa interpretação cristã, a gente vai tirar de Mateus 5, anota aí, Mateus 5, 14 a 16. O que é que diz em Mateus 5, 14 a 16? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Perdão, esqueci de trazer água aqui. Queridos, a igreja de Deus hoje, ela é o candelabro de Deus. Não que a igreja seja a luz, nós não somos a luz, mas presta atenção nesse detalhe. A igreja, ela ajuda, ela é o candelabro que sustenta a lâmpada, né? Deus é a lâmpada que ilumina verdadeiramente. Jesus ilumina, mas é o candelabro, a igreja, que ajuda a fazer essa luz visível, para que ela seja vista pelos homens. Vocês entendem? Então, a igreja de Cristo, nós somos esse candelabro, e isso está lá em Apocalipse 20, escrito literalmente. Os 7 candelabros que João viu são as 7 igrejas. A igreja é o candelabro, e agora a luz o candelabro sustenta já é outra coisa, né? A luz é o próprio Deus. Amém? Tá claro isso? Se não tiver, anota aí para a gente falar depois nos comentários, tá bom? Então, vamos seguir aqui a partir do versículo 5, né? A purificação dos levitas. E aí, o Senhor disse a Moisés:
Separe os levitas do meio dos israelitas e purifique-os. A purificação deles será assim: você aspergirá a água da purificação do pecado sobre eles, fará que depilem todo o corpo e lavem as roupas para que se purifiquem. Esse cerimonial, gente, de aspergir água, de depilar o corpo, de lavar as roupas, lembra alguma coisa para vocês? Nós já vimos antes, eu sei que não dá para guardar tudo, né? Mas a gente está aqui para fazer essa associação. Esse cerimonial que está aqui, ele lembra alguma coisa que a gente viu e anota aí. Levítico 14, 7 a 9, para depois você não sair por aí procurando perdido, tem muita coisa. Toda vez que a gente apontar para um versículo ou uma série de versículos, é bom que você leia o contexto, tá? Para a gente não estar pensando coisa doida da Bíblia, senão assim, ele subiu no banquinho e se matou. E aí a gente vai fazer isso. Precisa todo um contexto bíblico, né? Para a gente entender o que está acontecendo aqui. Mas aí, voltando para Levítico 14, 7 a 9, o que acontece? A gente está tendo ali, a gente está no meio da purificação de um leproso. A gente estava naquela ocasião falando da lepra e aqui falando da purificação de um leproso. Lembrando que ali mesmo, no Levítico 14, a gente viu como a lepra é símbolo do pecado. E o pecado é o quê? É a morte espiritual. Então a gente bota todas essas coisas juntas. E aí, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo a purificação de um povo que estava em pecado, mas agora ele está sendo lavado, ele está sendo limpo. E é claro que isso é uma coisa ritual. Lembra? A gente tem essa coisa de puro e impuro, porque a gente nunca vai ser perfeito como a neve, a não ser quando a gente chegar na glória, né? Vamos por etapas. Então, agora a gente está falando de pureza e impureza. E a gente precisa estar puro para entrar na presença do Senhor, porque o Senhor é santo, né? E a luz não se mistura com as trevas. Então a gente precisa dessa lavada aí para poder estar digno, né? Minimamente preparado para entrar na presença do Senhor. Então, esse cerimonial de aspergir água, de rapar, tirar os pelos do corpo, né? De lavar as roupas, lavar as vestes, é um ritual de limpeza espiritual, né? Que representa a purificação do pecado. É você ser separado. Essa é a palavra que Deus usa para nós, que a gente tem que ter consciência o tempo todo, porque nós somos pecadores, mas nós somos separados. Nós somos povo santo, nós somos a luz, né? O candelabro, o povo que traduz, que espelha a luz de Deus sobre a humanidade, né? Sobre o povo. Então, esse é um papel importantíssimo, né? Crucial mesmo. E eu não sei você, eu fico tocada quando eu percebo como Deus nos promove a um lugar especial na obra dele. A obra dele é na humanidade, é inteira, é completa, é imensurável. E nós somos chamados, cada um de nós, a fazermos parte disso. E ele tem necessidade de que nós estejamos preparados, minimamente preparados, para fazer isso. Então, vamos junto, né? Vamos continuar aqui, que o tempo está passando. E continuando no versículo 8, tem a dedicação dos levitas. Vamos ler isso aqui com alguma atenção, tá? Depois, eles trarão um novilho com oferta de cereal da melhor farinha amassada com azeite, e você trará um segundo novilho com oferta pelo pecado. Você levará os levitas para a frente da tenda do encontro e reunirá toda a comunidade de Israel. Apresentará os levitas à presença do Senhor e os israelitas imporão as mãos neles. É claro que não era todo mundo com todo mundo, né, minha gente? A gente impor a mão significa mesmo impor a mão, mas aí seria nos representantes do povo, tá? Importante entender isso. Versículo 11: Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta ritualmente movida dos israelitas para realizar o serviço do Senhor.
Depois que os levitas impuserem as mãos na cabeça dos novilhos, você oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e outro como holocausto ao Senhor para fazer expiação pelos levitas. Disponha os levitas em frente de Arão e dos filhos dele e apresente-os de novo, presta atenção, como oferta movida ao Senhor. Dessa maneira, você separará os levitas do meio dos israelitas, e os levitas serão meus. Depois você Depois que você purificar os levitas e os apresentar como oferta movida, eles irão ministrar na tenda do encontro. O que significa esse oferta movida que apareceu aí repetidamente, como a gente ressaltou, né? Significa, Senhor, isso é seu. A oferta movida era alguma coisa que eles de fato faziam gesticulando, né? E eles moviam a oferta para dizer, Senhor, isso aqui pertence a você. E Deus diz: traga os levitas, coloque diante de mim e mova como oferta movida, porque os levitas pertencem a mim. Ele diz isso claramente no final do versículo 14. Os levitas são meus. É importante que a gente entenda isso, né? Que por que esses levitas eram tão especiais? Então, aqui a gente vai para um pouquinho de história, paciência comigo. Eu não gostava muito de história, mas eu estou vendo que história realmente importa bastante, né? Toda essa coisa, cada detalhe do Senhor. Então, eu quero voltar agora aqui com vocês para Êxodo. Anota aí para você voltar depois com calma e meditar nisso. Êxodo 19, versículos 3 a 6. Vou levar só esse pouquinho aqui em função do nosso tempo, tá? Aí o que que acontece aqui nesse Êxodo 19, 3 a 6? Versículo 3. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte. E lembra, eu quero lembrar vocês antes, né? No terceiro mês ali da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, eles acamparam no Monte Sinai, na base, no sopé ali do Monte Sinai, né? Se lembra disso? E aí esse texto tá por aí. E aí continuando, Deus disse: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Versículo 4. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, preste atenção, anota isso no seu coração, minha gente. Não adianta botar no papel, é no coração. Se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá, você, Moisés, dirá aos israelitas. Gente, o que aconteceu aqui? Depois de Moisés passar 40 dias no Monte Sinai, na presença de Deus, ouvindo aqueles detalhes, né, do tabernáculo, como é que ia ser, cada cor, né, cada cortina, cada posição, cada coisa, recebendo aquelas tábuas da lei, aí ele desce, né? Ele desce e aí a gente dá um pulo para Êxodo 35. Estou continuando a história aqui com vocês, tá? Êxodo 35. Especialmente agora a gente vai ler os versículos 25 a 29, quatro versículos. Versículo 25 de Êxodo 32. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado motivo de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: preste atenção, quem é do Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Estão ligados? Todos os levitas se juntaram a ele, a Moisés. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um a sua espada.
percorra o acampamento, de tenda em tenda, e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Versículo 28. Fizeram quem? Os levitas, conforme Moisés ordenou. E naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: Hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. É muito interessante porque nós, com os nossos olhos humanos e mesquinhos, a gente está sempre olhando. Aquele povo foi violento e matou os outros. Vejam, ele ali, aquilo é simbólico de matar o pecado, minha gente. Matar o pecado. É assim, olha, a abominação da da infidelidade, né? Ter outros deuses diante de Deus. Deus diz: acabe com isso, elimine isso do seu meio. E Ele hoje está dizendo a você que está ouvindo aqui: elimine ídolos da sua vida, seja o que for. Não é aquele ídolo, né? Aquela estátua, é o ídolo invisível, muito mais perigoso. É o ídolo que come o seu coração. Você olhando o seu calendário, onde é que você gasta o seu tempo durante o dia? Você olhando as suas finanças, onde é que você gasta o dinheiro? É só na maquiagem, no cabelo, na massagem, no tratamento de beleza, na roupa de marca. Onde é que você gasta? Ou você dá ao pobre, ou você cuida da missão, ou você está ali entregando o seu tempo, o seu recurso, o seu talento, a sua pessoa para Deus. A gente tem que ver quem é o ídolo da nossa vida. Estou falando com você agora, né? Agora, cerca de um ano depois, né? Um ano depois de tudo isso que aconteceu, essa história que a gente foi ver lá em Êxodo, né? Foi rebuscar. Os levitas, eles são considerados o povo escolhido, como foi prometido lá atrás no Êxodo 19:6, né? Era o quê? Era um reino de sacerdotes e uma nação santa. Aí eu quero saber, isso ressoa alguma coisa no seu ouvido? Porque eu vou dizer, a gente pode saber pouco da Bíblia, mas tem coisa que precisa ressoar no nosso ouvido. Eu já ouvi isso antes. Eu já ouvi essa coisa. Você já ouviu reino de sacerdotes e nação santa no Novo Testamento? Porque a gente lê o Novo Testamento com mais frequência, né? Espero. Olha, se você for lá, anota aí de novo. Primeira carta de Pedro 2, versículo 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, são o quê? Sacerdócio real. São o quê? Nação santa. São o quê? Povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oi, você é a oferta movida diante do Senhor. Você e eu somos povo exclusivo de Deus, somos especiais. A igreja do Senhor, os levitas representam de fato a igreja do Senhor, o povo que trabalhava a serviço das outras nações, percebe? Era o povo separado, exclusivo. A guerra deles não era uma guerra física contra os outros povos, era contra as hostes do mal, as hostes celestiais do mal. É esse o nosso papel como igreja hoje. Nós somos esse povo escolhido, exclusivo, nação santa de Deus. A gente precisa entender isso e vestir a roupa, né? Assumir a nossa identidade e fazer o nosso papel diante de Deus. Nós somos separados para servir a outras pessoas em nome do Deus Altíssimo. Amém? Vamos para frente. Versículos 16 a 19, agora, né? A gente vai ouvir de novo a respeito dos levitas sendo considerados os primogênitos do povo. A gente já viu isso um pouco atrás, faz pouco tempo. Números 3, a gente viu isso, né? E agora a gente vai ver de novo aqui, hoje, né? No capítulo 8. Versículo 16. Eles são os israelitas que deverão ser inteiramente dedicados a mim. Eu os separei para serem meus
em lugar dos primogênitos, do primeiro filho, homem de cada mulher israelita. Todo primogênito em Israel, entre os homens e entre os animais, é meu. Eu os separei para mim quando feri todos os primogênitos no Egito. E escolhi, agora é o presente, escolhi agora os levitas em lugar de todos os primogênitos em Israel. Dentre todos os israelitas, concedi os levitas como dádivas a quem? A Arão e aos seus filhos. Para quê? Para que nós somos separados? Para servirem aos israelitas na tenda do encontro e para fazer expiação por eles, a fim de que nenhuma praga atinja os israelitas quando se aproximarem do santuário. Gente, nós somos esse povo escolhido. Deus está aqui repetindo alguma coisa que foi feita, como eu falei um dia desse. Aquela história, lembra dos 22 mil, dos 22, 273, essa não está nem aqui, ficou na minha cabeça, né? Aquela diferençazinha, qualquer coisa, volta lá e estuda isso, que é muito interessante, né? Mas nós, a Igreja de Cristo, nós hoje somos esses levitas, somos separados para cuidar das coisas de Deus perante os homens, perante a humanidade, né? Sem herança na terra, a nossa herança está onde? Está em Deus, né? A nossa herança, o nosso tesouro está guardado com Cristo, né? O nosso sustento, ele vem de Deus diariamente. Nós dependemos aqui na terra de Deus, mas o nosso tesouro está guardado lá, esse tesouro que a gente tem que acumular enquanto estamos aqui na terra. Amém? E aí, vamos caminhando, né, para o final, versículos 20 a 22. Começando no 20. Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas. Arão os apresentou como oferta movida diante do Senhor e fez expiação por eles para purificá-los. Depois disso, os levitas passaram a servir no ministério da tenda do encontro, sob a supervisão de Arão e dos seus filhos. Fizeram com os levitas, fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O serviço do ministério, ele não era somente um sacerdócio ordenado, preste atenção aqui. O sacerdócio ordenado era quem? Arão e seus filhos. Hoje, na igreja, nós temos o sacerdócio ordenado, né? Juntinho de nós aqui, o nosso reitor, Jason Vasconcelos, em outras denominações, outros reitores, né? O bispo na Paz Piedade, Carlinhos na Paz Lagoa, assim vai, né? Braulio lá no Cabo e por aí vai. Enfim, mas além do serviço ordenado, né? Que aí na nossa casa nós temos mais sacerdotes ordenados, como os filhos de Arão. Nós temos o pastor Cartacho, nós temos a pastora Denise, e aí esses são os ordenados. Mas há mais serviço na casa do Senhor, na tenda do encontro, né? Então, além de apoio aos sacrifícios cerimoniais, está também a manutenção da tenda, o transporte da tenda, ou seja, tá o sustento da igreja, tá o evangelismo lá fora, né? Tá o serviço social, e tudo são obras da igreja, da casa do Senhor, não é o ministério ordenado, mas nós, levitas, sacerdócio real, povo escolhido de Deus, separado, nós estamos encarregados disso hoje, né? E aí, o cuidar da igreja e da obra de Cristo é nossa responsabilidade, porque muitas vezes parece que é só o pastor que tem que carregar o peso, né, nos ombros. Não, nós todos temos que ir junto, estarmos a serviço deles, né, sob a orientação deles, tá? E agora concluindo, fechando, versículos 23 a 26. Essa é uma questão que a gente já mencionou antes, né? E agora aqui a gente vai só tratar esse detalhe de novo. O Senhor disse a Moisés, versículo 23, né? O Senhor disse a Moisés: Isso diz respeito aos levitas. Os homens de 25 anos para cima, aptos para servir,
tomarão parte no trabalho do ministério da casa, tenda do encontro. Mas, aos 50 anos, deverão afastar-se do trabalho, do ministério, e nele não servirão mais. Poderão ajudar os seus irmãos na responsabilidade de servir na tenda do encontro, mas eles mesmos não deverão fazer o serviço. Assim, você designará as responsabilidades dos levitas. Deus está estabelecendo como são as orientações, né? Ele dá diretivas para a orientação do povo. E aí a gente já falou nesse trecho antes, porque lá para trás, né, e especificamente quando a gente falou em Números 4, e eu anotei aqui, se você quiser ir lá conferir, vai lá em Números 3, né, no episódio do Números 4, versículos 3, 23 e 30. É, ali a gente estava falando a respeito da idade de servir entre os levitas, né? E a idade de servir entre os levitas estava lá estabelecida na contagem do exército espiritual, né? Do exército dos levitas, estava contado os homens da idade de 30 a 50. E aqui a gente está vendo que a regra está falando, né, a respeito de 25 anos para cima, que estejam aptos a servir, né, tomarão parte no trabalho, está dizendo ali, e aí ele diz assim: olha, quando passar dos 50, não faça mais o serviço. Ajude, ajude, não fique lá encostado, mas eles não tinham mais que carregar as colunas, eles não tinham mais que carregar as cortinas e as cordas, eles não tinham que carregar nada nos ombros, né? Nada da arca, a mesa dos pães da proposição, o candelabro. Não, isso seria carregado nos ombros daqueles mais jovens, tá? E aí há algumas especulações, né? Há alguns entendimentos, né? Entre os estudiosos e comentaristas. Alguns colocam como aprendizado. Isso não bate exatamente, né? O aprendizado, eu quero dizer, entre 25 anos e 30 anos, né? Como é que é essa coisa? Porque há esse trecho aí do versículo 24 que diz: tomarão parte no trabalho do ministério. Mas também não está dizendo que o tomar parte significa que vão tomar a iniciativa. A gente sabe que há papéis diferentes, né? No trabalho de grupos, né? Você faz um grupo e ali alguém fica mentoreando, ensinando, fazendo qualquer coisa. Enfim, isso aí é, é alguma coisa que pertence ao Senhor, mas veja, isso aí definitivamente não é pertinente a nós hoje. Se é com 25 ou se é com 30. Eu diria que é com maturidade suficiente para você entender a grandiosidade do privilégio de servir na casa do Senhor. Eu acho que você precisa saber o que é que você está fazendo para não fazer de qualquer jeito, tá? Aí, os versículos 25 e 26, eles falam sobre se afastar do trabalho, mas continuar servindo. Então, aqui parece haver uma diferença entre servir e fazer o trabalho, não é? Eu não entendo aí exatamente o que é que está acontecendo, mas Deus dá a orientação e a gente tem que usar o bom senso para isso, né? Alguns falam também aqui, só para fechar, completar, de que essa instrução agora nova, né, a respeito de 25 anos, seria para após o templo ser construído, né? Mas eu acredito que é muito cedo para se falar nisso, porque a gente sabe, né, do que vem depois, mas àquela altura do campeonato, eles não sabiam o que viria para frente em termos de designar as tarefas específicas naquele ambiente, né? Tudo aqui fala muito do tabernáculo, né? Aquela tenda do encontro que era móvel, etc., né? E o templo é outra história, né? Que Deus falou lá para Davi, deu as instruções para Davi e não para Moisés. Amém? Enfim, chegamos aqui ao final da nossa conversa de hoje. Eu espero que vocês estejam empolgados como eu. Eu sempre estou empolgada aqui com esse negócio, né? Porque Deus é bom, né? Vamos lá, gente, com vocês agora. Bem-vindos a quem eu não dei as boas-vindas e o bom dia antes, né?
Vamos lá, o que que vocês acham aí dessa coisa toda, né? Dos capítulos 7 e 8? E hoje os nossos falantes usuais nem estão aqui, né? Todo mundo para cima do cursilho, vamos dizer assim. Priscila, abre aí tua tela, vai com a gente, vamos embora. Bom dia, paz de Cristo a todos. É incrível, Kátia, como esse apegando está sendo maravilhoso, sempre é, né? Demais, Gratidão boa. aí, É. gratidão. Gratidão pela vida de vocês, gratidão por esse momento, né? Porque, assim, Deus, ele é o Deus do cuidado, sempre, sempre, né? E a gente teve, acho que Tânia, Dailene, Najá, algumas pessoas estavam esse final de semana aí lá no Raízes, né? Lá na Paz e Piedade. É verdade. E muito foi falado relacionado a essa questão, Cátia, que você traz de Deus fala, eu sou. E a gente é muito aqui felizardo, né? A gente é muito privilegiado de sermos escolhido por Ele, né? Porque Ele não precisa. Ele não precisa da gente em tempo algum e ele escolhe. Ele escolhe estar com a gente. Ele escolhe que a gente se faça presente no servir para Ele, no levar a palavra dele, né? E quando eu li, eu já falei isso algumas vezes, mas vale salientar, quando a gente lê, a gente às vezes se pega fazendo devocional e pensando assim, ah, é muita informação, isso não é, né para hoje. Eu ficava muito perdida às vezes, e quando a gente se aprofunda, a gente vê o quanto a palavra ela é atual, o quanto Deus ele teve o cuidado lá, mas ele faz a analogia para o hoje, para o que a gente deve ser, para o que a gente deve ter como propósito de levar a palavra dele. E por isso que eu digo gratidão, assim, por esse momento, porque isso traz para a importância da consagração com Ele, a importância da intimidade com Ele, a importância da gente ter uma responsabilidade coletiva, pois a gente foi escolhido para ser santo, né? E a gente foi escolhido para alcançar as pessoas. Então a gente precisa ter, além de gratidão, a gente saber que nós temos sim uma responsabilidade coletiva relacionada a isso. E esse momento está sendo assim grandioso para mim, porque quanto mais você aprende a palavra, quanto mais você está aqui imerso, né, a essa questão de entender quem é Deus para a gente, quem Deus quer que nós sejamos, para mim está sendo muito importante. Então, hoje a palavra que define é gratidão, de fato. Amém, amém, Priscila, e muito obrigada, viu? Estava vendo aqui todas as suas anotações, né, das referências bíblicas, povo. Se você perdeu algum, ainda dá para olhar aí no chat, né, que Priscila gentilmente colocou para nós algumas referências importantes. Osvaldo, vamos embora. Ah, bom dia. Dizer Bom que dia, foi, Osvaldo. foi muito bom. Foi muito bom estudar e ouvir. Tem muita coisa que a gente consegue extrair, né, de um texto que não é comum, não é utilizado de forma comum, assim, nos sermões. É um texto muito específico. Mas eu estava refletindo aqui sobre alguns pontos. Por exemplo, Israel, nesse texto, ele está no meio do deserto, indo para uma terra prometida, né? Então, deserto a gente já tem aquele símbolo, né? Deserto é lugar de sofrimento, é um lugar hostil, né? Mas diante dessa circunstância, o povo ele tem muito serviço a fazer. Ele precisa participar da obra, porque Deus designa responsabilidades independente das circunstâncias. Então, eu tirei um pouco esse ensinamento, porque às vezes a gente está passando por um momento difícil, mais atribulado, e a primeira coisa que a gente quer fazer é abrir mão da obra do Senhor, deixar de lado nossas responsabilidades. Muito E trabalho, Israel muito passou, estudo, as não crianças, né? é? É verdade. É. E um outro ponto interessante é o seguinte, é que no deserto, a gente viu pouco nos capítulos 7 e 8, mas no livro de Êxodo, e eu acredito que em Levítico mostra um pouco também Números, mas o povo, ele repetidamente entra em rebelião contra Deus. Ele repetidamente, assim, E olha que a impressionante. gente nem chegou em Juízes. Pois é,
Mas em Êxodo isso já fica muito claro, assim, é muita rebelião, é o bezerro de ouro, enfim, muitos pecados, um sobressaltando o outro. E mesmo assim, diante de tudo isso, Deus retribui com justiça, com misericórdia, designando uma tribo dentro do povo para cuidar exclusiva, para ser separada, santificada e cuidar exclusivamente do seu culto, né, da sua adoração. Eu achei isso assim, fantástico. E por fim, nesse último verso que a gente leu de Números, né, o verso 26, eu entendi que a, a, a orientação ali era que os mais velhos não tivessem envolvidos no serviço de forma direta, mas ensinassem com a sua experiência e com, e com a sua maturidade os mais novos. Ó, eu não vou carregar, mas eu vou te mostrar aqui como é que carrega. Eu não vou servir, mas eu vou te mostrar como é que serve. E isso mostra uma beleza muito interessante também da ideia de Deus, né? De valorizar os mais experientes e mostrar para eles que eles têm muito a passar, eles têm muito a contribuir também para a obra, independente se a força do braço não é mais a mesma do início, né? Eu achei isso bem bacana também. Eu sou suspeitíssima para falar, porque eu passei dos 50 já há alguns dias. Então, eu acho isso ótimo, realmente. Mas perfeitas as suas colocações, realmente, Osvaldo. É muito importante a gente entender, né, a mente. Eu amo o Novo Testamento, sim, né, todo o ensino. Você vai assim, mas eu acho que o Antigo Testamento, ele nos mostra o coração de Deus. Como ele pensa, como ele age, como ele reage, como ele volta a ensinar, como ele guia, como ele instrui, como ele diz o porquê sim, o porquê não. Então, eu amo essa proximidade com o Pai Celestial, sabe? Eu acho que mostra mesmo, nos ensina quem Ele é, e a mim me atrai para a palavra, né? Essa coisa de estar perto de Deus, né? Enfim, maravilhoso. Obrigada, Oswaldo, pelos seus comentários. Taninha, vamos embora. Vamos lá, amiga. A gente sempre precisa respirar fundo para a gente ver os detalhes. Nosso Deus é um Deus de detalhe. Priscila e Oswaldo aí pegaram pedacinhos, cada um mais rico que o outro. E você fez essa mistura, essa demonstração de ir a Números, de ir a Pedro, de ir a Paulo, que os dois, né? Pedro, Apocalipse. Paulo voltava e pegava tudo do Antigo Testamento e trazia para a gente, né? Como a escolha de Jesus, eu quero esse, porque esse ele sabe o Antigo Testamento para trazer para o hoje. Porque como é que a gente teria um Novo Testamento se Paulo não tivesse feito tantas assim, ele trazendo para a gente, né? E eu fico assim muito emocionada, porque essa semana voltou às aulas da Bethel e o nosso Bill Johnson, que você sabe que também é um outro grande mestre, ele falou exatamente disso aqui de uma outra forma. Ele foi em cima das coisas, porque é muito detalhe que Deus quer, né? E que esses detalhes da beleza, né, tem a ver com a criatividade, e a criatividade tem a ver com a sabedoria de Deus. E a gente fala da sabedoria do reino de Deus, que para você fazer um negócio desse, ele estava aqui, você vê, a gente diz assim, será que ele não tinha pena de mandar matar quando fizesse, pegue as suas espadas e elimine? Não, mas naquela época tinha que eliminar, porque as coisas estavam sendo criadas das raízes. E você corta o mal pela raiz, não é verdade? Então, a gente que falou tanto ontem, Priscila estava lá, e ouviu aquelas palestras. Depois vá lá, Kátia, e assista as palestras, porque foi muito ensinamento também, sabe? Marcos Madalena, aquele pastor de ontem, que eu não lembro o nome dele, foi assim muito ensinamento. Então, eu fico feliz da gente ouvir e interiorizar
somos o povo escolhido de Deus, nação santa. Agora tem que vir para isso aqui, né? Para saber como a gente agir. A gente às vezes esperneia, se chateia, mas a gente tem que ver que Deus está nos forjando, Isso. forjando nos detalhes. Então a gente tem que estar nesse aprendizado. Obrigado, porque foi realmente assim, enchendo nossos corações. Eu vou voltar nessa lição aqui e Por vou, com tudo favor, que esse é um estava chamado aqui, para porque todos, né? Volta é aí para isso. Eu já estava esperando, né? Achava que alguém ia falar a respeito dessas mortes aí, né? Poxa isso. vida, mas aqueles levitas, Já pensou? estava esperando que alguém trouxesse isso. Porque há muita coisa assim, mate, mas é muito Mate. importante que a gente entenda que Deus quer dizer mate o pecado, mate a Isso, falta de fidelidade, mate a isso, idolatria. Mate a isso. idolatria, é isso que ele está dizendo. Se você não matar a idolatria, você vai se iludir. E às vezes algumas pessoas acham que eu tenho uma palavra muito dura, mas a verdade é que eu não tenho autoridade para colocar, julgar ninguém, né? Panos mornos. Mas a verdade precisa ser dita para que a gente não fique dormente, frequentando a igreja e achando que está no caminho da eternidade com o Senhor. Não é assim. A gente precisa matar sim, você precisa matar a idolatria que existe dentro de você. Porque senão você não vai na glória passar a eternidade com o Senhor. Não vai, acabou. É preciso que você tenha consciência disso, por quê? Porque se eu não tiver consciência, eu não me arrependo, e sem arrependimento não há perdão. Então, é preciso que a gente entenda a necessidade dessa violência que antes era física, mas ela é representativa daquela decisão intencional que nós temos que ter no mundo espiritual, nas nossas vidas. É muito Amém. importante que a gente entenda que o assunto é vida ou morte. O assunto não é chegou atrasado, frequentou, não frequentou, dizimou, não dizimou, veio, não veio, Deus vai ver o seu coração. A história é o coração. Ele vai ver o seu coração. Onde é que está o seu coração? Você está aqui, sentado na cadeira, o pastor pregando e você pensando, onde é que vai almoçar? Será que eu vou nesse restaurante ou naquele? Cuidado, cuidado, porque a sua mente está vagueando e você pode estar realmente perdendo, né? Alguma coisa muito importante para a sua vida. Então, importantíssimo isso aí. Gente, a gente Eu posso chegou deixar no final uma do. indicação rapidinha de livro? Uma Vai, indicação rapidinha. Tem um livro do Timothy Keller chamado Deuses Falsos. Ele, aham. é lógico, né? Os deuses daquela época de números que tiravam o povo do centro da vontade de Deus eram outros, mas hoje em dia existem deuses como amor, dinheiro, sexo, poder, que nos afastam também da Deixa eu falar presença de claro, Deus. deuses falsos, Timothy Keller. Só para o caso de Isso, alguém não ter deuses pego, foi o que o falsos. Arnaldo sugeriu. E Fala na exatamente do verdade, que vocês falaram. quando a Taninha estava falando, é engraçado isso, quando a Taninha estava falando a respeito de Paulo, né, que trazia coisas do Antigo Testamento, eu me lembrei de um livro também. Esse livro é do Philip Yancey, chama-se A Bíblia que Jesus Lia. Esse livro transformou minha vida. Chama-se A Bíblia que Jesus Lia. E o Philip Yancey diz assim: olha, aquele povo ali que morou com Jesus, que conviveu com ele, a Bíblia deles era o Antigo Testamento, não é? A gente que tem o Novo Testamento, mas a Bíblia deles, que eles usaram para aprender e capturar tudo aquilo de Deus, era o Antigo Testamento. E é incrível, a Bíblia que Jesus lia era essa, né? Ele como homem, como ser humano, e estudando, etc. Então ficam as duas referências aí para vocês, né? Vamos mergulhar, minha gente, nisso. Mas, enfim, hoje não temos tantas pessoas aqui, porque está acontecendo o concílio masculino da região norte, né? Taninha, tu queres nos fechar aqui em oração, por favor? Com certeza. Paizinho amado e querido Senhor,
Nós te chamamos aqui porque tu nos disseste, quando dois ou mais estão reunidos, tu estás aqui, Senhor. Tu ouviste tudo que foi dito, tudo que foi falado, tudo que entrou nos nossos corações. Tu és o Deus de detalhes. E quanto aprendizado tu nos traz através desse apegando-se, Pai. Que tu possas estar abrangendo, abrindo mais as nossas mentes, os nossos corações, Pai, para que o apegando-se e esta palavra entre no fundo da nossa alma, do nosso coração, Pai, para que a gente possa pisar no chão e dizer: somos teu povo escolhido, tua nação santa, Senhor, e sair por aí falando a tua palavra, levando o teu amor, Senhor. Pai, cuida cada vez mais desse nosso coração, Pai, para que seja ele, Pai, a tua palavra real, Senhor, a realeza que tu separaste para cada um de nós. Pai, eu te agradeço, Pai, toda essa sabedoria derramada aqui, Senhor, em especial por nossa amada Kátia, por nossa amada Ana Cristina, que hoje não está aqui, mas está representada aqui tudo junto, pelo nosso pastor Jason, Senhor. Ó Pai, cuida das nossas igrejas, Pai. Cuida dos nossos corações, Pai. Você viu ontem, Raízes, aquele poder derramado na nossa igreja anglicana, Senhor. Ó Pai, nós te agradecemos. Que os detalhes sejam sempre muito importantes nos nossos corações, Pai. Nos leva essa semana nesse desejo de mergulhar nos detalhes do que Tu nos mostrou, Senhor. Que a gente possa ser essa chama viva, Pai, que Tu queres, Senhor, e poder levar a Tua palavra. Em nome de Jesus, nos abençoa essa semana. Amém. Kátia, aqui presente. Amém. Deus te Amém. Deus abençoe, viu? abençoe, minha gente. Amém. Amém. Até Um bom domingo, dia